Ninguém acredita na minha dor, acha que é frescura. Essa é uma afirmação e uma queixa muito frequente, tanto eu recebo em consultório, quanto muitas vezes como, acho que até um desabafo nas redes sociais, tá? Nos directs, enfim. E qual a implicação disso quando a gente fala de doença venosa, de insuficiência venosa, como você conhece mais como varizes? Eu sempre falo isso, porque conceitualmente o problema é a doença venosa e que ela se expressa ao mundo como varizes. E muitas vezes essas pessoas que chegam aqui no consultório, que fazem essa queixa para mim, olha e fala assim, doutora, ninguém acredita, mas eu olho para minha perna, eu nem tenho tantas varizes assim, mas eu tenho muita dor. Qual a explicação disso? Será que realmente essas pessoas estão certas e a frescura é minha? Mas não é, eu sinto isso, né? E tem algumas explicações, tá? Quando a gente fala de doença venosa, tem classificação, porque tudo para a gente poder conseguir tratar e ter resultado tem que ser mensurado. Então, a classificação que a gente usa mais frequentemente para falar dessa condição é a classificação CEAP, que leva em consideração vários pontos, o aspecto da perna, se você realmente vê vasos, se tem veias maiores, a classificação também, se tem refluxo, se não tem. E uma coisa que é até comum, e a classificação mudou agora há pouco tempo por conta disso, essa classificação CEAP, ela vai de 0 a 6, tá? A classificação antes era só CEAP 1, tá? Que era quando tinha um pouquinho de vasinho. E hoje em dia a gente já fala da CEAP 0 e de ser sintomático, de ter sintoma. Então, para você ter sintomas de doença venosa, você não tem que ter só aquelas veias grandes, uma doença venosa mais avançada. Você espera que sim, que quanto mais avançado, maior implicações terá. Você tem um ambiente mais inflamatório. Então, sabe aquela coisa assim, da roda, que uma coisa vai piorando outra, vai incentivando. Mas sim, nós temos pacientes com questões venosas, um CEAP C0, C1, que pode ter muitos sintomas. E aí? Por que isso? Como a gente faz? Existem vários estudos que cada vez mais estão procurando identificar isso. Então, a gente já sabe que por mais que ainda não tenha, de repente, uma doença venosa mais expressiva, não tenha uma insuficiência, uma alteração nessas veias maiores, mas você tem alteração sim, já de capilares e alterações funcionais, mas que ainda são, que a gente ainda não consegue identificar de uma forma maior e mais expressiva. Então, o que você faz? Tem que tratar. Se você tem dor nas pernas, procura o vascular, vamos entender. E uma vez que avaliado, realmente feito o diagnóstico, identificado você como, na nossa classificação CEAP, como CEAP inicial, mas com sintoma, e aí tem uma série de ações que nós podemos fazer, tá? Em primeiro lugar, identificar o seu gatilho. O que é que está sendo o trigger, né? O gatilho está te tirando da estabilidade. Será que é a sua rotina? Você fica muito tempo parado, muito tempo parada, sentada com a perna para baixo, muito tempo em pé, você movimenta pouco, tem, de repente, a sua panturrilha, suas bombas impulso aspirativas, que eu carinhosamente chamo de bias, elas não estão sendo muito bem desenvolvidas, você não está estimulando, mais sedentária, tem a questão do edema, né? Você observa que incha muito, tem alguma questão linfática junto, então tudo isso vai ser visto no detalhinho para poder trazer soluções para você. Mas agora, o que você pode fazer? Tem o hábito de colocar as pernas para cima sempre que possível. Água, beba água. Água, nós somos mais de 60%, até 75% do nosso corpo é de água. Então, nós somos uma máquina. Para a nossa máquina funcionar bem, beba água. Temos que ingerir água. Atividade física. Ai, mas eu sinto muita dor, a minha dor é muito grande, eu não consigo fazer nada. Comece a colocar em movimento, mobilize, sabe? Mexa as pernas. À noite ou de manhã, chega em casa,
fecha o tornozelo, bota as pernas para cima, dobra, estica, começa a se colocar em movimento. E muitas vezes também tem indicação de ou tomar alguma medicação que nós chamamos de flebotônico. Muitas vezes, e muito comum, a gente usa a meia elástica como uma ferramenta que ajuda muito nessas dores, tá? Eh, e estar em movimento, essa que é a grande questão. Espero que tenha ajudado, que essa resposta tenha trazido luz para você e assista os próximos vídeos.